Vou vender minha Sanepar para comprar a Copasa, porque ela tem dividendos maiores e está mais descontada. Esse é o tema do vídeo de hoje, a pergunta de um inscrito. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos tentar elaborar esse tema. Será que esse inscrito tem razão? Bom, aqui está a questão, né? A pessoa perguntou aqui se valia a pena trocar, porque estar mais barato tem maior dividendo. Eu não concordo com esse mais barato, e nem mesmo com o dividendo já vou comentar. E, inclusive, eu encontrei essa mesma pergunta na plataforma da GF+, uma pergunta já um pouco mais antiga, do começo do ano, né? A pessoa falando que talvez fosse trocar a Sanepar para a Copasa por estar mais descontado. Novamente esse negócio de descontado, né? Enfim, aqui a plataforma da GF+, eles têm aqui, tá, uma comunidade, a gente troca ideia aqui, inclusive a própria Luiz Barsi, o pessoal lá da GF, eles comentam aqui o que estão comprando, o que estão vendendo. E também tem o pessoal com essas dúvidas de vez em quando, né, falando o que estão fazendo. E aí veio essa questão também da Sanepar da Copasa. E uma forma, por incrível que pareça, que as pessoas costumam utilizar muito para determinar se uma empresa está barata ou está cara, é ver o histórico recente dela, né? Pega o topo mais recente, vê quanto passou aqui e ela caiu 27% a Copasa. Então, teoricamente, está muito barata. A gente pega aqui o topo da Sanepar recente e ela caiu, ó, pegar de um ano ela caiu 5%. 5,5%, se pegar aqui de um topo mais recente, ela caiu também 5,5%. Então, teoricamente, a Sanepar está menos descontada, o que é extremamente errado, já que a Sanepar lá atrás, no início da pandemia, ela caiu muito. Eu até esperava que ela fosse cair nesse inverno, mas ela resistiu forte, exatamente pelas quedas anteriores muito exageradas. O mercado deu um certo fundo aí para ela, né? E a Sanepar, ela tem dividendos menores de 5,79, enquanto a Copasa tem dividendos de 7,51. Esse é outro ponto. Esse aqui já vale um discurso um pouco mais de longo prazo, né? Você tem que pensar no longo prazo. Se você caça o dividendo maior de agora, você não vai ter necessariamente o melhor dividendo de amanhã, né? O Barsi mesmo, ele fala, quando ele compra a IRB, ele fala que ele não procura o dividendo para hoje, ele procura o dividendo para amanhã. Tem que pegar o dividendo, o crescimento do dividendo, e é isso que a Sanepar nos proporciona. A Copasa parece estar conseguindo um certo crescimento nos últimos anos, bem recente, mas no histórico não é crescimento. Na verdade, teve um declínio de dividendos, até depois, entre sobes e desces, mostrar algum crescimento, né? Teve no recorrentes, inclusive. Então, assim, não mostra clareza no crescimento de dividendos, enquanto a Sanepar, a gente pode ver claramente aqui um crescimento muito nítido nos dividendos, enfrentou a pior crise da história, praticamente aí com crise hídrica, a AGEPAR sacaneando e também a parte aí da pandemia, né? E ela caiu, obviamente, mesmo assim não foi a patamares tão baixos, encontrando aí patamares próximos de 2016. Na sequência já volta a aumentar em 2021, mesmo com crise hídrica e tudo, apenas bastou dar o seu reajuste aí. Vai ter mais reajuste em discussão em 2022, mas também vai ter a crise hídrica terminando, e aí a empresa vai continuar aumentando esse dividendo aí ao longo do tempo. Ah, mas ela tem alguns riscos aí do marco, não sei o que. A Copasa também tem, inclusive em termos de contrato, a Copasa tem contratos mais curtos. Então até agora eu não estou vendo vantagem na Copasa, eu não estou desmerecendo a Copasa. É interessante ter diversificação. O que eu acho errado é a troca, né, de Copasa por Sanepar. E aí vamos continuar vendo essa análise aqui, quando a gente vê a Cosan, por exemplo. É uma empresa que tem um yield baixo, mas ela consegue mostrar esse crescimento de dividendos aqui, ela, de muito investimento, mas a gente vê um dividendo crescente. Quando a empresa cresce os dividendos, normalmente ela está dando lucros crescentes. E quando a empresa está tendo lucros crescentes, ela costuma mostrar crescimentos desse jeito aqui também em cotação para a gente, tá? E aí a gente vê aqui o banco, aliás, a B3SA3, né? Um crescimento também muito bonito nos dividendos, e por isso que com todos os desafios que ela tem, eu ainda acho uma empresa interessante, não tenho ela em carteira, mas eu admiro empresas que conseguem crescer o seu dividendo, até porque, repito, se elas crescem o dividendo, de alguma forma elas têm que conseguir crescer o lucro. E é aí que a gente tem que analisar agora, vamos ver se quem será que vai crescer mais? Será que a Copasa vai dar a reviravolta e vai conseguir crescer os dividendos mais que a Sanepar? Vamos ver então. Aqui está o lucro líquido da Copasa. Realmente ela foi uma empresa que andou de lado, depois caiu por conta da crise, recuperou-se, não mandou muito e aí começou a andar agora. E como nós vimos, começou a andar agora, os seus dividendos começaram a subir.
É assim que funciona. O lucro começa a crescer muito, os dividendos começam a subir quando a empresa é boa pagadora de dividendos. Só que olha só, ela tem payouts muito altos, então isso aqui me deixa um pouco desconfiado se realmente ela vai conseguir manter o crescimento para crescer esses dividendos. Eu prefiro, repito, ter 5% de dividend yield agora que daqui a pouco vai estar 15, 20, 25, 30, do que ter um dividendo que vai 7, depois vai 8. É bom, mas ele cresce muito mais devagar, né? E a gente vai ver agora a Sanepar tá aqui, olha só esse crescimento aqui, é muito mais acelerado, tem uma margem aqui entre dividendo e lucro gigantesca, então ela vai continuar conseguindo investir com eficiência. Teve a crise aí gigantesca, ela caiu, mas repito aí, a patamares ainda excelentes, olha só, e deram reajuste para ela, já volta a subir de novo, ela não sossega nesse crescimento dela. E aí a gente vê aqui em termos de EBITDA, aí fica mais nítido ainda, né? Principalmente no EBIT aqui de azul, um crescimento muito acelerado aqui recente, um leve declínio, aceleração de novo. A gente vê a Copasa, já é mais difícil ver esse crescimento aqui também. Teve declínio com a pandemia, subiu, estabilidade, quedinha, subiu sim, aí subiu. Realmente deu uma subida recente, mas não é aquela mesma subida que a gente vê na Sanepar, principalmente quando a gente vê aqui o EBIT, né? Ainda dá menos crescimento de um tempo aqui, né? E vamos então comparar os fundamentos de Sanepar e Copasa, mas primeiro vamos dar uma olhada rapidamente aqui na comparação entre SAPR4 e SAPR11, onde a gente vai ver alguns pontos, como por exemplo a liquidez. A SAPR11 leva vantagem na liquidez por conta de ser mais negociada e ter mais facilidade para quem quer, por exemplo, operar com opções, ganhar um dividendo, entre aspas, aí adicional, né? Em PL e PVP deu empate, né, nos dois casos aqui, o que vai levar também um empate no valor intrínseco de Graham, que vai refletir aí o PL e o PVP. Então elas estão aí em termos de PL e PVP a preços iguais, então não teria vantagem. Um desempate poderia para alguns aí ser o critério do dividendo, né? Então a SAPR4 está com um pouquinho maior de dividendo, porque a SAPR11 ela é um pacote de SAPR4 e um pouquinho de SAPR3. Como a SAPR3 paga dividendos um pouco menores, dá essa leve diferença aqui, mas é quase que um empate, né? Então, eu pelo menos no momento estou aí indo de SAPR11 ainda, isso aqui muda muito de um dia para o outro também, né? É só ficar atento aí, principalmente ao dividendo e ao PL aí, né? Então, começar a comparar os fundamentos de Sanepar e Copasa com o valor intrínseco de Graham, que vai refletir aí o PL e o PVP indiretamente. A Sanepar 4 está com 136% de margem, enquanto a Copasa está com 116%. Isso aqui já é um primeiro indicativo que a Sanepar está mais barata pelo PL/PVP. O correto é calcular o preço justo para a gente ter uma noção melhor aí de valor justo. Mas só de analisar isso aqui, que nem leva em conta crescimento, a gente já vê uma vantagem para a Sanepar, e lembre-se que a Sanepar costuma crescer mais. A empresa mais cara, teoricamente, é a Sabesp, mas exatamente é a que mais vem crescendo, por isso que ela está um pouco mais esticada no momento, também pode ser privatizada, né? Na sequência, nós temos os dividendos aí. A Copasa, no momento, está ganhando da Sanepar, e é aquela questão. No longo prazo, a Sanepar tende a ir alcançando a Copasa para quem manter por muitos anos na carteira. E na sequência aqui dos dividendos, nós vamos ver, então, as eficiências das empresas. E aí a Sanepar é praticamente uma competição à parte, né? Onde Sabesp e Copasa aqui brigam lado a lado aí com vantagem da Sabesp. A Copasa perdeu aqui na eficiência. A gente vê aqui a rentabilidade de investimento com o ROIC, principalmente aqui, vantagem da Sanepar, Copasa e Sabesp próximas. A gente vê o ROIC também interessante, a Sanepar também com vantagem, novamente aqui uma leve vantagem para a Copasa à frente a Sabesp. Então a gente vê que a Sanepar leva pontos importantes aqui no ROIC, rentabilidade de investimento. Sanepar mais relevante aí que a Copasa e a Sabesp, novamente tirando uma grande diferença das duas concorrentes. Na sequência, nós temos então o endividamento das empresas. Todas elas estão com dívida aí ok, né? Mas a Sabesp está um pouquinho mais esticadinha, né? A gente vê a dívida por EBIT em 3, então não pode se alavancar muito. A Copasa está em 2,26, ainda é considerado ok. E a Sanepar está em
1,61 que está uma ótima questão de endividamento. Acima de 3,5 a gente costuma achar que está começando a ficar esticada a empresa. Nos outros quesitos aqui, a Sanepar acaba também levando a maioria, então ela ganhou aí no endividamento. O mais importante é a dívida por EBIT. A dívida de curto prazo também é relevante, ela também ganhou aqui nesse quesito, tá? Então a Sanepar tá muito bem também no quesito endividamento. Ela vai ganhando em todos os fundamentos praticamente, né? A gente vê no crescimento, aí sim a Sanepar acabou perdendo para a Sabesp, mas a Sabesp está mais endividada, está um pouquinho mais esticada, então é justificado isso, né? Mas a Sanepar ganhou aí da Copasa. Então a gente vê uma taxa de crescimento de receita de 10% na Sanepar, 8% na Sabesp, então ela que mais tem crescido a receita. Porém, nos lucros, a Sabesp tem tido mais eficiência, aí crescendo 36%, enquanto a Sanepar 21% a taxa de lucro aqui, o que é excelente, né? Não tivemos esse número para Copasa, mas na receita que nós tivemos, ela foi a pior aí, por isso ficou na última posição do ranking. A gente conclui essa análise de fundamentos que até esse trimestre a Sanepar está liderando aí, né? Com o valor intrínseco de Graham dizendo que ela é mais barata. Os dividendos ela está em segundo, mas como eu já disse, no longo prazo tende aí a alcançar a Copasa até superar. O endividamento é o melhor possível. As margens e também o ROIC, né, a rentabilidade de investimento e as margens, ela supera aí as concorrentes de braçada. No crescimento ela perdeu da Sabesp, mas a Sabesp também tem um pouco de dívida aí maior, né? Então, assim, ela é disparada a melhor empresa em fundamentos. Agora vamos resumir alguns pontos importantes. A Copasa ela seria interessante para diversificação na carteira, aí não tem como negar. Eu não tenho Copasa, mas eu concordo com essa tese, mas a troca de Sanepar e Copasa eu acho péssimo, isso é que eu contesto. Inclusive, por que vender? Por que deveríamos vender uma empresa previdenciária? A gente não deve vender, a gente deve evitar essas vendas. A não ser que exista um grande motivo por detrás. Qual poderia ser um grande motivo por detrás de você vender a Sanepar? Talvez você está com receio aí do novo marco. Eu não tenho tanto receio assim, mas se você tenha, talvez seja um motivo bom para você vender. Mas aí você vai vender a Sanepar para comprar a Copasa, não faz sentido nenhum. Então eu não vejo nenhum sentido no universo que faça eu vender a Sanepar para comprar a Copasa. A gente não deve ficar rodando muitas ações previdenciárias, a não ser que tenha um grande motivo. Eu já mostrei eventualmente eu vendendo, inclusive ação previdenciária, depois até recomprei uma delas aí em parte, teve grandes motivos. Isso é algo raro para acontecer. Pode ser um motivo de curto prazo, pode ser um motivo de longo prazo, pode ser um motivo de médio prazo, mas tem que ter um grande motivo. Preço. A Sanepar, ela ainda é mais barata, né? Por mais que a gente veja aí nem o valor intrínseco de Graham que não leva em conta crescimento, que a Sanepar cresce mais, a gente consegue ver a Sanepar mais barata. A Sanepar é mais barata que a Copasa. Fundamentos, foi um banho aí, né? E esses fundamentos que nunca ficaram piores, nem no auge da crise, eles deram novamente uma distanciazinha no terceiro trimestre de 2021 da Copasa, que ela não performou tão bem quanto a Sanepar. Foi uma brilhante aí recuperação, início de recuperação, né? E vai continuar tendo. Então, mais um pouquinho a mais ela subiu, deve se elevar um pouquinho mais ainda nos próximos trimestres os fundamentos da Sanepar. Riscos. Então, como eu disse, né? Todas elas têm risco similar. A Copasa elas têm os contratos mais curtos, o que é um risco extra para a Copasa. A Sanepar tem mais longos, que é um ponto positivo para a Sanepar. Tem o ponto da AGEPAR que tem perturbado mais, isso aqui a gente não consegue mensurar, daqui a pouco lá em Minas começa a acontecer alguma coisa, mas o fato é que a princípio a AGEPAR ela vai incomodar mais, então isso aqui a gente pode sim pôr nas contas. E a crise hídrica, ela vai se afastando, então isso aqui que era o grande diferencial das duas, a crise hídrica já está se afastando, mais um ponto positivo para Sanepar. Então se inscreva no canal para mais vídeos como esse e deixe nos comentários Sanepar ou Copasa ou as duas. Um abraço.